E a Embrapa, a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, trouxe um estudo importante recentemente, mostrando os impactos reais, os efeitos efetivos do Laninha, ou melhor, do El Ninho, para a cultura da soja. Muito se fala sobre os impactos deste fenômeno climático, não só para a sojicultura, mas para a produção agropecuária de uma forma geral, mas a Embrapa se dedicou a quantificar o quanto o El Ninho pode impactar nessa cultura. Para nos ajudar a entender um pouco mais desses resultados, e mais do que isso, o que os resultados nos sinalizam para as próximas safras, está conosco aqui no Notícias Agrícolas o Dr. Alfredo Luiz, pesquisador da Embrapa Meio Ambiente. Para nós é um prazer recebê-lo, Dr. Alfredo, seja bem-vindo. Boa tarde, o prazer é meu. Doutor Alfredo, realmente esse tema é um assunto que traz uma preocupação para o produtor sempre que acontece e uma necessidade de monitoramento. E a Embrapa, entendendo a importância desse tema, se dedicou a trazer um estudo especificamente relacionando os efeitos do El Ninho com a soja, não é isso? É isso. Nós temos diversos estudos na Embrapa com relação ao clima e à produção, mas nesse caso desse trabalho, é conhecido que o efeito do El Ninho no Brasil normalmente causa seca no norte, nordeste e chuva no sul, acima do normal, né? Mas nós tínhamos experiência ao conversar com os agricultores, né, que no Centro-Oeste também havia algum efeito do El Niño. E nós fomos, então, pesquisar exatamente como que se dava esse efeito. É um trabalho conjunto da Embrapa Meio Ambiente, aqui de São Paulo, com a Embrapa Cerrados, que fica em Brasília, em Planaltina, no Distrito Federal, e que só foi possível porque você imagine que para a gente estimar o efeito do tempo, né, no tempo, e o El Niño ocorre tem intervalos de 2 até 7 anos entre um El Niño e outro. Então, para a gente poder tentar avaliar o efeito de El Niño, a gente precisa ter algumas repetições do fenômeno. E isto leva muito tempo. E a soja muda a cada ano a variedade a cultivar que é plantada. Então, se nós compararmos, como a gente fez no experimento, a produtividade da soja de 1974, quando a gente começou a Embrapa lá nos Cerrados, em Brasília, a Embrapa Cerrados, em Brasília, a medir na sua estação meteorológica a chuva, a temperatura, né? Comparar a produtividade da soja em 1974 com agora de 2021, 22, é lógico que vai ser diferente, mas porque mudou a soja, mudou o manejo, muitas coisas no plantio da soja, no cultivo da soja foi modificado. Então, não teria como a gente investigar o efeito do El Niño, que aconteceu algumas vezes nesse período, né? Se foi o El Niño ou não que causou mudanças na produtividade da soja. A outra coisa é que, ano a ano, o agricultor, ele se preocupa em acompanhar o clima e ele pode modificar a sua data de plantio. Então, ele mesmo vendo que o tempo naquele ano está estranho, está demorando para começar a chover, ele pode adiantar ou atrasar o plantio, modificar o ciclo da soja que ele vai plantar, se ele vai plantar a soja precoce, média, tardia, ele pode fazer várias alterações no manejo e até na cultura, diminuir a área de soja, plantar milho. Então, tem várias alternativas que tornaria muito difícil comparar produtividade de soja em anos distantes, né? O que a gente fez? Nós temos uma parceria com os pesquisadores na França que desenvolveram um modelo que simula o crescimento de uma planta. Se chama STIX, esse modelo, e você alimenta esse modelo com dados da cultura, com dados do solo, com dados do clima, e ele faz como se ele, dia a dia, ele falasse assim, a planta cresceu 1 centímetro, a planta cresceu 2 centímetros, aumentou raiz, aumentou folha, e ele vai crescendo a planta, agora emitiu flor, agora emitiu vagem, agora começou a encher o grão, agora está pronto para colher, e ele estima, além dessas características de altura, peso, a produção de grãos.
A gente, de posse desse modelo, nós calibramos esse modelo para as condições da Embrapa Cerrados, lá em Planaltina, no Distrito Federal. As condições de solo e de clima e de manejo daquela área. Ou como que se faz isso? Você tem que plantar a soja, né, em várias épocas do ano, com vários manejos diferentes, e em cada um deles você vai continuamente, enquanto a soja cresce e se desenvolve, você vai tomando medidas da temperatura do solo, você colhe algumas plantas de soja, pesa essa planta, mede a área foliar dessa planta, até a colheita. Na colheita se colhe e pesam os grãos. E compara esses valores com os valores que o modelo de simulação calculou. Até que fique bom. A gente faz alguns ajustes no modelo até que o modelo fique bom. Quando a gente conseguiu fazer isso, que a equipe da Embrapa Cerrados conseguiu, junto com os franceses, a calibrar esse modelo, nós usamos esse modelo para estimar quanto que haveria de produção de uma mesma cultivar de soja desde 1974 até 2021. A gente usou o mesmo modelo, os mesmos dados de planta e de soja, só variamos os dados de clima. Então, quanto que ia chovendo, qual a temperatura que ia fazendo. E plantamos em setembro, em outubro, em novembro, em dezembro. Plantamos virtualmente. Nós dissemos para o computador, comece o crescimento da soja no dia 1º de setembro. Comece no dia 10 de setembro. Comece no dia 20 de setembro. Comece no dia 1º de outubro. E assim por diante. E rodamos esse simulador e estimamos a produtividade. Com isso, agora nós temos a produtividade de uma mesma cultivar, na mesma situação, só variando o clima. Bem, essa foi a parte feita lá. Da minha parte aqui, na Embrapa Meio Ambiente, nós acompanhamos os dados do índice de El Niño, né, que é uma mudança na temperatura da superfície do Oceano Pacífico a milhares de quilômetros de distância do Brasil e de Brasília, mas que é medido mensalmente. Com esses dados mensais do índice chamado ION, nós classificamos cada ano, 1974, 1975, em Laninha, El Niño ou neutro, né? E depois que classificamos os anos, nós fomos ver como se comportou a produtividade da soja no ano de El Niño e no ano de Laninha. E descobrimos que nos plantios, principalmente nos plantios de setembro até meados de outubro, a produtividade sempre cai nesse período, mas cai muito quando o ano é de El Niño. Né? Então, a produtividade da soja plantada em Planaltina, no Distrito Federal, plantada nos meses de setembro até meados de outubro, é, em média, muito mais baixa do que quando o ano não é de El Niño. Né? No ano de El Niño é muito mais baixa quando não é. Uma segunda fase desse mesmo trabalho, nós fomos tentar descobrir por quê. E aí, o que a gente fez? A gente somou a chuva de outubro, novembro e dezembro nesta mesma região. Quanto choveu, total de chuva, em outubro, novembro e dezembro, em todos esses anos. E nos anos de El Niño, a média de chuva acumulada em 3 meses era 300 e poucos milímetros. E nos anos de Laninha, era 600 e tantos milímetros. Então, ficaram claras duas coisas. Uma, quando tem El Niño, chove menos em outubro, novembro, dezembro, e com isso, se você planta soja em setembro até meados de outubro, a probabilidade de você ter um insucesso, de você colher muito menos, é maior. Não sei se é um trabalho bem complexo, não sei se eu consegui explicar. Eu ia dizer isso. É realmente primeiro, pela complexidade do tema, que já o senhor, de forma brilhante, começou na sua fala dizendo: cada ano é um ano, cada soja é uma soja. Eu tenho falado muito, muito sobre isso aqui, porque os desafios, eles vão muito além do campo. Eles vão, né, chegar a essa dinâmica da cultura, ela vai passar para o mercado, para a comercialização, enfim. Então, a produção vai mudando de forma muito dinâmica. Então, houve uma forma de garantir que essa simulação acontecesse de uma forma bem fiel ao que acontece
com a planta, mas tentando trazer um padrão desse desenvolvimento para entender qual o efeito, portanto, de um cenário de laninha para esta cultura especificamente. Foi isso mais ou menos que aconteceu neste período. Isso. Vamos lá, a gente chama de El Niño e Laninha, né? Mas na realidade é um fenômeno só. Existe, a gente mede a temperatura do oceano ou a pressão, existem vários índices do El Niño, e nós sabemos que quando há alteração, quando esse pedaço do Oceano Pacífico está numa fase de aquecimento em relação à média, então a água lá está mais quente do que é na média, isso a gente chama de El Niño, é a fase El Niño do fenômeno. Quando há um esfriamento em relação à média, a gente chama que estamos na fase de Laninha do mesmo fenômeno. Então, o fenômeno é o mesmo. O que a gente tenta é relacionar o que acontece no nosso país com o que acontece lá no oceano. Nós temos um novo desafio, né? Além de termos feito apenas para a situação dos dados da Embrapa mesmo, da Embrapa Cerrados, lá em Planaltina, no Distrito Federal, nós teríamos que fazer isso agora, e já estamos fazendo para outras localidades, né, pegando dados de estação meteorológica e alimentando o modelo também, para ver o que isso vai acontecer em outros lugares. O ideal não é saber o que aconteceu, né, para o agricultor, é tentar descobrir o que vai acontecer. Então, os índices de El Niño são medidos todo dia. Depois eles são juntados e apresentados mensalmente. E o ideal seria que a gente conseguisse relacionar o que vai acontecer com a chuva em setembro, outubro, novembro, dezembro, com os dados do El Niño de antes disso, né? Os dados do começo do ano, de março, de abril. Porque se a gente conseguir acompanhar o índice de El Niño e descobrir que quando esse índice está aumentando, ou está diminuindo, ou está muito acima da média, né, em março, abril e maio, isso quer dizer que vai chover menos em outubro, novembro, dezembro, em uma determinada região do Brasil, o agricultor, de posse dessa informação, pode decidir mudar o seu manejo, mudar a data de plantio, mudar o ciclo da cultura, mudar até a espécie, né, ao invés de plantar soja primeiro e milho depois, ele pode fazer alguma alteração, mudar quais as culturas que ele vai plantar, né, baseado numa melhor estimativa do que vai acontecer, baseado em dados. Então, essa é a fase que nós estamos agora. Nós estamos procurando não associar com rótulo ano de El Niño ou ano de Laninha, porque isso foi importante que a gente tenha feito para perceber o efeito que está acontecendo, né? O que está acontecendo é queda da produtividade por causa da queda da chuva. Agora nós temos que procurar uma coisa que nos permita prever isso. Então, qual o mais cedo que a gente consegue prever se vai faltar chuva ou se vai atrasar o início do período da chuva, né? Ou a gente também, nessa pesquisa, vai investigar se aumenta a ocorrência de veranico, né? Então, é isso. A gente vai tentar prever com dados antecedentes. Vai ser uma nova fase decorrente desse projeto, desse artigo que saiu recentemente, né, numa revista brasileira, Agrometeoros. Então, o artigo completo está lá. Quem tiver interesse pode ler, né? Mas o trabalho nosso, a cada trabalho bem sucedido, ele gera novas perguntas, novas dúvidas e novos trabalhos. Doutor Alfredo, como que é possível fazer criar essa forma de tentar antecipar e trazer previsibilidade para esses produtores, para esses sojicultores, diante de um país com as características que tem o Brasil? Então, a gente tem uma pluralidade de condições climáticas, uma pluralidade de tipos de solo, e, claro, a genética foi se adaptando a isso, também trazendo essas variedades diferentes para cada região. Hoje a gente planta, literalmente, soja em praticamente todo o território brasileiro. Então, a gente está falando de uma Roraima que, né,
que tem que produzir ali num outro calendário em relação ao restante do país, isso traz mais desafios, mas ainda assim é possível que talvez esses desafios possam trazer uma situação com ainda um pouco mais de acurácia do que a gente já tem hoje? É exatamente isso. Quer dizer, o mesmo fenômeno, ele tem efeitos diferentes em regiões diferentes, né? Como eu falei, no ano de El Niño, a expectativa é que seja mais seco no norte e nordeste do Brasil e mais chuvoso no sul do Brasil. Então, o mesmo fenômeno tem efeitos diferentes. O que a gente precisa melhorar agora é a estimativa, é quantificar isso e colocar probabilidade dessa ocorrência e uma probabilidade móvel. O que eu quero dizer com isso? Hoje já existe, é um dos trabalhos que a Embrapa iniciou lá em 1996, se tornou política pública, o Ministério da Agricultura, o MAPA, adotou e usa hoje e é adotado para todo o financiamento de plantio com dinheiro público, que é o zoneamento agrícola de risco climático, o ZARC. Então, para cada município das regiões produtoras, existe uma tabela com as datas recomendadas para o plantio das culturas. Então, nós também, esse é um trabalho contínuo, em que nós vamos a cada vez aprimorando esse trabalho e incluindo novas espécies, novas culturas nesse trabalho, mas esse trabalho sai uma portaria do MAPA e diz para cada região do país qual é a data recomendável do plantio. Por que isso? Porque a gente estima que plantando nessa época, o risco climático de produção é menor. A gente estabelece uma quantidade de risco aceitável em conjunto com vários parceiros que nós temos, né? Então, cada cultura se reúne, as pessoas da região que plantam aquela cultura, agentes financeiros, de assistência técnica e mais os dados científicos e chega numa tabela de data de plantio. Só que essa data é fixa. Não interessa se é ano de El Niño ou se é ano de Laninha, a recomendação de data de plantio é a mesma. O que nós estamos fazendo, quer dizer, esse artigo que saiu é uma pequena parte de um grande projeto de pesquisa que é, vamos dizer assim, um irmão mais novo do ZARC, do Zoneamento de Risco Climático, que a gente chama de ARRA, que analisa a resiliência agroclimática, né? Então, a gente busca nesse projeto aprimorar ainda mais o ZARC, né? E uma das partes é essa. Será que nós conseguiríamos adicionar ao ZARC algumas cláusulas que digam assim, olha, a época de plantio aqui é de setembro a dezembro para a soja no Distrito Federal. Entretanto, se o índice de El Niño até julho estiver acima de tanto ou abaixo de tanto, você deve atrasar o plantio em um mês, por exemplo. Né? Por quê? Porque naquele ano a probabilidade de insucesso aumentou por causa do El Niño. Então, a ideia é que isto um dia atinja o grau de conhecimento necessário para ser incluído no zoneamento de risco climático, ou ser um adicional ao zoneamento de risco climático. Oferece-se ao agente financiador e ao tomador do empréstimo uma informação a mais para ele tomar a decisão. Olha, embora aqui normalmente se possa plantar nessa época, este ano, como está tendo indícios de El Niño, é mais provável que haja uma diminuição da chuva no início do período, então eu vou atrasar o plantio. Tá. Doutor Alfredo, o que nós podemos trazer como um resultado efetivo quando a gente pensa nessas perdas de produtividade em função do Laninha? Isso já foi quantificado, certo? Como é que a gente consegue trazer isso em números, em resultados para o nosso produtor que está nos acompanhando? Como eu disse, hoje nós temos pronto o estudo para o Distrito Federal e para a soja. A soja no Distrito Federal, em anos de El Niño, ela
vai produzir muito menos do que nos outros anos, se plantada em setembro. Então, se eu pudesse fazer uma recomendação, não plante soja em setembro e Sim. até meio de outubro no Distrito Federal, no ano de El Niño. Né? O problema é saber que é ano de El Niño. Então, normalmente, a confirmação que um ano é ano de El Niño não acontece logo no começo do ano, a tempo de tomar decisão. Então, é isso que nós ainda temos que desenvolver. Mas, se houver informação indicando que há grande probabilidade de ser um ano de El Niño, a recomendação é que atrase o plantio, espere que as chuvas se normalizem na sua região para iniciar o plantio, porque há uma grande chance de redução no volume de chuva e consequentemente, uma redução da produtividade. Para você ter uma ideia de número, a produtividade da mesma soja, né, por simulação, que lá em novembro ia dar 3.200 quilos por hectare, no pior ano, nos anos de El Niño, plantados nos primeiros 10 dias de setembro, não produziu nem 500 quilos por hectare. Então, é uma queda muito grande, principalmente no começo de setembro. Em geral, a produtividade esperada é menor. O agricultor sabe disso. Ele planta no começo de setembro uma parte da sua área, pensando que ele vai produzir menos, mas ele vai colher mais cedo e vai poder fazer a segunda cultura ainda no tempo de chuvas, né? Mas o que eu estou dizendo é uma queda muito acima do esperado. Nos anos de El Niño, no plantio, no cedo, setembro, o risco é muito aumentado. Então, deve-se evitar plantar em setembro, na região do Distrito Federal, soja em anos de El Niño. Doutor Alfredo, está no horizonte da Embrapa trazer e ir expandindo esses estudos para mais estados e para mais culturas, algo semelhante ao que foi feito para a soja no Distrito Federal? Sim. O ZAC, por exemplo, é feito para Sim. ampliando para o Brasil todo e para várias culturas. Ele só passou a ser feito assim depois de estar bem consolidada a metodologia do ZAC, que continua sendo aprimorada, mas ele só pôde ser expandido com uma metodologia consolidada. O que a gente está buscando no nosso projeto e que devemos alcançar é oferecer uma metodologia que permita reproduzir esses mesmos cálculos que foram feitos aqui para outras culturas em outras regiões. Depois de estabelecida esta metodologia, não somos só nós que podemos fazer isso, né? Outros pesquisadores e outras instituições podem adaptar a mesma metodologia para a sua região e para a sua cultura, né? Mas a primeira coisa que a gente precisa fazer é definir um método, né? E a hora que a gente, além de calcular para um lugar, esse lugar serve de estudo de caso para o estabelecimento de uma metodologia. Estabelecida essa metodologia, ela vai continuar sendo aplicada por nós, mas ela vai ser divulgada para que possa ser desenvolvida, melhorada, aprimorada e aplicada por outras pessoas. Afinal, a Embrapa é uma empresa pública e dos objetivos é publicizar, é tornar público o conhecimento que a gente desenvolve. Isso é muito importante, isso é ouro para o produtor, que, como o senhor bem colocou, cada safra vivencia um novo desafio, uma outra experiência, uma outra condição, e ele tem que ir se aprimorando, e graças a Deus que a gente tem a Embrapa para continuar trazendo a público todo esse conhecimento, todo esse esforço de buscar resultados e principalmente garantir, né, com o passar das fases desse estudo, mais previsibilidade e o acesso a essa informação. Doutor Alfredo, quero muito lhe agradecer pela companhia, por dividir conosco aqui no Notícias Agrícolas essas informações, e as portas estão abertas para o senhor, para a Embrapa Meio Ambiente, para as novas fases do estudo. A gente vai juntos registrando tudo isso por aqui. Muito obrigada mais uma vez.
Eu que agradeço. Estamos à disposição. Boa Muito tarde. obrigada. Boa tarde, doutor Alfredo. Bom restinho de semana para o senhor. Até mais. Vocês também. Até mais. Bom, senhoras e senhores, é aquilo, né? A Embrapa, como eu falei, graças a Deus que o agronegócio pode contar com a Embrapa. Isso foi né, foi uma fase de a chave de virada para o agronegócio brasileiro, ela está completamente conectada à Embrapa. Quando o Brasil passa de importador a exportador de alimentos, começa a se abastecer e começa a alimentar mais pessoas no mundo, justamente por conta da pesquisa, da ciência, da inovação, da tecnologia, fruto desse esforço da Embrapa. E quando o Dr. Alfredo traz essa condição de que temos o objetivo de tornar público todo esse conhecimento, é justamente falando direto com você, produtor rural. Então, esse estudo especificamente para a soja cultivada no Distrito Federal em anos de El Niño. Esse estudo estará disponível para você na íntegra, aqui na sequência da entrevista do Dr. Alfredo, para que você possa entender, né, com ainda mais detalhes. O Dr. Alfredo deu uma aula para nós, mas com mais detalhes ainda como isso aconteceu e quais são os próximos passos. Previsibilidade para o produtor brasileiro de soja, o que está no horizonte da Embrapa, Embrapa Meio Ambiente e Embrapa Cerrados, o que para nós, como eu falei, é ouro. A gente fica por aqui com esse boletim, mas muito mais ainda chega para você na nossa programação nesta quinta-feira, para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. Notícias agrícolas, informação agro-relevante e conectada.